Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Agrocast MS. Esse momento que você que gosta, que tem vocação, ou tem um parente, ou que nasceu aqui no Centro-Oeste, todo mundo tem um pezinho no agronegócio, não é mesmo? Nas fazendas, reminiscências de infância. Então aqui esse é o momento que a gente vai tratar de vários assuntos. E agora, hoje, em especial, a gente trouxe uma pessoa extremamente habilitada para falar sobre o agronegócio do Estado de uma maneira geral. Eu estava discutindo agora há pouco aqui com o nosso convidado, o Arthur Henrique Leite Falsetti, é secretário adjunto da Semadesc. O Arthur tem pós-graduação em agronegócio, em meio ambiente, né, Arthur? Isso aí, Osmar. Então, nós estávamos conversando aqui antes, a gente podia começar esse assunto, a COP30 é o assunto do momento. E eu queria perguntar para você, qual é a sua expectativa? A gente está indo com uma bagagem muito boa para lá. Mato Grosso do Sul é hoje o estado com mais de 3 milhões de hectares com sistemas integrados, né? Lavoura, pecuária, floresta, pecuária, lavoura, enfim, qualquer sistema. E isso ajuda muito no equilíbrio ambiental, no sequestro de carbono. A gente tem muita floresta plantada, sim, né? 2 milhões de hectares de eucalipto, é isso, né? Isso aí, quase isso. Enfim, nós chegamos lá com bastante propriedade para falar para o mundo inteiro que Mato Grosso do Sul vai chegar em um determinado momento, que o governador até fez uma proposta, a gente sabe que isso pode ser maleável, mas num curto espaço de tempo, a gente ser um estado carbono neutro. O que você está vendo nesse aspecto? Osmar, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu acho que a gente chega muito bem, como você disse, né? Mato Grosso do Sul tem um conjunto aí de iniciativas e de características, não só do nosso estado, que naturalmente tem uma posição estratégica, mas por todas as cadeias que se desenvolveram aqui, a gente chega com bons predicados para a COP. Você já trouxe aí o nosso volume de sistemas integrados de produção. É o estado brasileiro com maior percentual de lavoura sob cultivo de plantio direto. É um estado que fez toda a sua expansão agrícola dos últimos 15 anos baseada na conversão de áreas degradadas. Já estou batendo bastante em área degradada, está diminuindo bem, né? Então, quando você fala aí da floresta que se desenvolveu, agora a citricultura, própria agricultura de soja e milho, né? A gente teve aí um aumento muito expressivo nos últimos 15 anos da área plantada, tudo isso em cima de 5 milhões de hectares de área degradada que foram convertidas. Um estado, como você disse, que tem essa meta de ser carbono neutro até 2030, a gente está trabalhando muito forte, integrado com a indústria nesse objetivo, então a gente chega bem. Agora, a COP ela é um ambiente complexo, né? Na parte de agenda de negociação, os estados eles acompanham de perto as negociações, mas é o governo federal e o Itamaraty que participam ali. E é uma grande vitrine, uma chance de investidores. De trazer investidor, de contar um pouco a nossa história, de demonstrar que a gente está num país continental e a gente está falando aqui de um lugar a 2.000 quilômetros de distância da floresta amazônica. Não faz sentido a gente importar para o nosso estado essa discussão do desmatamento na Amazônia, a sustentabilidade das nossas cadeias. Agora, é sempre difícil, né? O público que está lá é um público que já tem um viés, né? Que tem determinadas crenças e que não é tão aberto a ouvir o que a gente quer falar sobre o agro, mas o fato é que o nosso estado, se o nosso estado tem a capacidade de entregar essa meta de neutralizar as emissões, é porque passa exclusivamente pelo agro, senão a gente não conseguiria hoje ter essa discussão. Então, é isso que eu acho importante. A Embrapa também se preparou bem. Sim. Entrevistei esses dias o pessoal da ABAG, da Brasileira de Agronegócio. Está todo mundo levando subsídios para a AgriZone, que pela primeira vez vai ter esse momento ali criado pela Embrapa, né? Para ter essa discussão. A gente espera que a tal da Greta, o tal do Capri, lá não sei onde, estejam presentes ali para parar de falar asneira por aí. E muito artista aqui, né, de emissoras famosas aí, precisa ir lá e aprender um pouquinho, né? Ver o esforço que a gente está fazendo. Vocês estão fazendo. E eu digo, a gente inclusive disse isso, a gente teve a pré-COP do Pantanal aqui em Campo Grande, né? Isso. Nós, o estado do Mato Grosso, fizemos junto, a pedido do presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, teve aqui a delegação, a Ana Toni, que é a diretora executiva da COP, teve aqui, e uma das coisas que a gente pontuou como urgentes dentro dessa discussão é a gente começar a criar constrangimento nas pessoas que não conhecem o nosso estado, não conhecem o nosso território e acham que podem ficar por aí em Brasília ou fora do Brasil falando sobre ele. Gente que nunca botou o pé no Pantanal
e que se atreve Perfeito. a dizer o que acontece, como deveria ser. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? A gente tem que ter essa capacidade de se comunicar, porque não é possível que a gente vai continuar permitindo que, né, gente que não tem nenhum conhecimento, olha, a gente aqui é né? testemunha, né? Eu sou médico veterinário, mas eu trabalho com imprensa e eu vejo o trabalho sério da equipe do governo, de vocês, da Semadesc, gente jovem, habilitada para chegar e tocar o agronegócio, como a gente está vendo aqui. Vamos sair um pouquinho desse tema do meio ambiente, e a gente está vendo que, infelizmente, né, o estado maior produtor de laranja do país, que é São Paulo, se enfrentou uma série de problemas sanitários lá e estão buscando outro lugar. E Mato Grosso do Sul foi o terreno escolhido, primeiro pela proximidade geográfica e por nossas condições sanitárias. A laranja está vindo com força para cá, né? A laranja está vindo com força. A gente já tem aí mais de 30 mil hectares contratados em processo de plantio. A nossa expectativa é que esse número aumente cada vez mais, como você disse, um diferencial competitivo nosso. A gente soube rapidamente identificar essa oportunidade e o Estado foi muito rigoroso. Esse foi um trabalho feito pela Semadesc e pelo IAGRO, de estabelecer essa nossa política de tolerância zero com relação à doença do greening e pegar da mão todos os municípios, ajudar a escrever a sua lei municipal de tolerância zero também, começar esse trabalho de erradicar plantas no nosso estado que têm um potencial aí de ser vetores dessa doença. Pelo menos hospedeiros, né? Ou pelo menos hospedeiros, e aí se posicionar de maneira muito forte. E aí as grandes indústrias, a Fundecitrus, enxergaram que o estado tinha esse ambiente para a cadeia se desenvolver. E aí, graças a Deus, nós temos bons empreendedores no Brasil. E não tem nada de longo prazo, não. É agora, né? É agora. Né? Se você pegar o carro hoje aqui e ir até Cidrolândia, você vai ver ali do lado direito ali. É o pessoal da Cutralha, naquela região ali, né? Aquilo ali, então. Nossa, que beleza que tá. É agora, está acontecendo nesse momento. Eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos a gente vai estar num cenário completamente diferente, já discutindo implantação de indústria no estado. Isso é importante, agregar valor, né? Integrar essa cadeia. Não vai tudo para São Paulo ser esmagado lá. Não, tem que ser processado aqui, tem que ser daqui, de Mato Grosso do Sul. Sem tarifaço de Trump, mais essa ainda. É isso aí. Sem tarifaço. E eu tive também o prazer de conversar com a Carla, coordenadora de fruticultura da Semadesc. Nós falamos sobre a laranja e aproveitamos de dar uma pincelada. Lá no agroeducativo a gente mostrou já a pitaia, a banana, abacaxi, uva, impressionante. Até a uva está indo bem aqui no estado, né? É impressionante. A fruticultura também, como um todo, está promissora. Está promissora, né? A gente recebeu esses dias um empresário ali de Aquidauana que está produzindo vinho, né? No nosso estado. Vários produtores da região interessados em produzir uva. Tem um caminho aí dentro da fruticultura que precisa ser pavimentado, né? A gente tem e é uma atividade que tem potencial para pequenos produtores também, né? Porque com 2 hectares de fruticultura você consegue ter uma renda bastante considerável. Bananicultura, o lucro é bom num hectare, viu? É substancial. Olericultura, horticultura, né, fruticultura, enfim. Essas culturas elas têm um potencial de valor agregado, né, no hectare, e a gente agora está fazendo esse trabalho. A Carla, né, você acabou de comentar, ela agora é secretária executiva de Agricultura Familiar, então está fazendo esse trabalho com os pequenos produtores, e tem a nossa Secretaria Executiva de Desenvolvimento Sustentável, que é o Bereta, que faz também o trabalho de desenvolvimento dessas cadeias. Então a gente tem hoje essas 2 áreas tabelando aí, trabalhando juntas para a gente poder ajudar a expandir essas cadeias. Nossa, eu fui agora recentemente conhecer de perto a cadeia produtiva do suíno. Impressionante lá, fui numa cooperativa lá de São Gabriel do Oeste. Sim. E é impressionante o entrosamento e a fragmentação, né, Arthur? Nível que tecnológico, tem o cara cria por né? o leitão, o outro faz a recria. É impressionante. É isso, a integração, o nível tecnológico que tem hoje, né, essas granjas, a preocupação com o meio ambiente, o tratamento dos dejetos, produção de energia. Muito novo, mas você lembra da fase que porco era um negócio extremamente poluente? Ninguém queria, né? Ninguém queria. Ninguém queria. E agora está dando aula, né? Era sinônimo de problema, né? É isso mesmo. E agora a gente tem
uma cadeia extremamente bem desenvolvida, a Assumas, né, que é a Associação dos Produtores, fazendo um trabalho incrível, de vanguarda mesmo, uma das associações que está hoje em destaque no nosso estado, olhando para a tecnologia, olhando para a integração. Então, muita coisa acontecendo também na cadeia de suínos, de frango, né? Frango Cadeias está em que estão sexto plena... lugar no ranking nacional, sexto lugar, que Isso aí, beleza. cadeias que estão em plena expansão, mas assim, com muita tecnologia, com muito trabalho. E aí a gente lá do nosso lado, que é o papel do poder público, olhando para os incentivos, né? Então, a gente tem o programa para suínos, o Leitão Vida, a gente tem o Frango Vida, que são os programas que incentivam boas práticas de produção e que remuneram o produtor rural através da indústria, mas é uma remuneração direta para o produtor rural que tem a capacidade aí de cumprir boas práticas e adequar algumas questões dos seus processos produtivos. A nossa história mostra que o gado de corte veio e se adaptou bem aqui por causa da Santa Praga, que é a braquiária, né? Viabilizou a pecuária de corte. Hoje nós temos o setor de novilho precoce, que também foi pioneiro, né, em nível de Brasil, está aqui, associação forte, com incentivos interessantes do governo. Agora, o que a gente lamenta um pouco é o leite. A gente tem uma dependência ainda de outros estados, né? As bacias ficam ali na região da divisa com São Paulo, e a gente, não sei, acho que a gente importa ainda bastante, né? Ainda entra... Eu já acompanhei vários programas particulares do governo, vai e volta, vai e volta. Não é uma atividade assim que ela tem uma remuneração adequada, né? Porque é sábado a sábado, sol, chuva, feriado. É duro, né? É uma atividade extremamente difícil, né? Do ponto de vista operacional ali da vida do produtor. E é uma cadeia que, por características naturais, especialmente no Brasil, que a gente está falando de leite produzido a pasto, na sua grande maioria, que tem uma série de questões que dificultam o estabelecimento dessa cadeia. A questão da seca e da chuva, a gente não tem constância de produção, né? Dependendo do ano, falta alimento, a nossa produção e a produtividade vão lá para baixo, isso prejudica as linhas. A genética também, né? Genética Eu cansei também. de ver o cara com uma vaca leiteira com uma certa aptidão, aí o cara punha um touro Nelore para arrumar um bezerro pesado. Corte, ele está fazendo a seleção inversa. Cada isso. vez é diminuindo mais. Em vez de dar um litro de leite, dava uma xícara de leite, né? É isso. E aí a indústria sofre muito com isso, porque aí as linhas de coleta de leite são prejudicadas com esse volume, né, que varia. Produtos que vêm de fora do Brasil, né, que acabam sendo mais competitivos. Né? O leite em pó, A Argentina e o Uruguai são muito mais competitivos que o Brasil nessa atividade. Então, é toda uma complexidade aí nesse cenário que faz com que essa cadeia seja muito frágil. E a gente, de fato, não conseguiu, ao longo do tempo, estabelecer no nosso estado um cinturão realmente forte, né, e que tivesse essa capacidade. Apesar das dificuldades, quando a gente olha para o sul do Brasil, é uma atividade que ainda caminha, tem cadeias bem estruturadas. Poxa, Rio Grande do Sul, Paraná tem tradição nessa atividade, mas é porque a cadeia, ao longo do tempo, teve a capacidade de ir se estabelecendo. E eu diria que talvez não seja uma das atividades de maior aptidão que a gente tem aqui no nosso Mas isso estado. também vai descartar, gente. Vamos estar sempre dando atenção para esse pessoal. Claro. E eu toquei nesse assunto porque eu sei que o Arthur já pegou na máquina ali, né? Já foi ordenador em determinado momento da vida. Você passou por essa experiência. Já não é mole não, hein? Não é mole Acordar não. às 4 horas da manhã, aquele frio e... Eu trabalhei 1 ano e meio como ordenador e trabalhei com leite muito tempo. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tem até hoje produção de leite, uma grande leiteria. E fiquei gostoso, bons né? anos. É apaixonante a atividade. É uma atividade viciante, né? Porque é isso, é uma atividade diária, de rotina, de disciplina. Então, você acaba incorporando aquilo ali como parte da sua personalidade ali, tá envolvido com aquela atividade, mas é sofrida, não é uma atividade, né, fácil. Não tem descanso, não tem entre safra, não tem nada disso. Não tem essa. Bom, vamos falar um pouquinho o último tema é esse, eu adoro tocar, mas a agricultura. Nós temos aqui o milho saindo do milho safrinha, agora 14 milhões de toneladas, super safra, né? A soja parece que vai bem agora, aumentamos um pouco da área, acho que 6%, está com 5 milhões e pouco de área plantada, já estamos aí com 70% de plantio feito. Agora, isso não dá trabalho, soja e milho. Tem uma repórter aqui presente, a Helene, ela fez uma entrevista sobre o plantio da carinata. Eu fiquei apaixonado aqui. Você viu aqui perto, tem alguns agricultores. Sim. Você viu, ele é tão seletivo, né? Vai para combustível de avião. É isso aí. A França que importa.
Vocês lá da cadeia produtiva, lá da gestão, vocês olham para essas cadeias, assim, dão incentivo? A Já gente está começando, assim? A gente está olhando e com muito cuidado. Hoje, e aí não é só a carinata, todas essas culturas, sorgo, todas essas culturas que são de inverno e que são alternativas para o milho, estão sendo olhadas hoje com muita atenção e com muito cuidado. E não é só pelo governo do estado. A ProSoja está fazendo esse trabalho, a FamaSul está fazendo esse trabalho. Por quê? A gente sabe que a produção de milho safrinha no nosso estado, ela é uma produção de alto risco. A gente não pode, nunca vai ter um grande percentual da nossa área de soja convertida em milho, 80%, 90%. É muito difícil fazer isso. A janela é mais estreita, a gente tem períodos de seca extrema durante o nosso inverno, então é uma atividade mais sensível. Alguns municípios do nosso estado nem estão no zoneamento agroclimático com essa aptidão para o milho. Então a gente está olhando muito para essas culturas alternativas, culturas que hoje estão sendo utilizadas para os biocombustíveis, né, como você trouxe, e que estão muito valorizadas. Sorgo, ano passado, foi uma das culturas aí de inverno mais valorizadas que a gente teve. Então, eu achei estranho, desculpe te interromper, eu estava conversando com o presidente da FamaSul, ele me falou isso. Eu falei, mas, meu Deus do céu, e o milho? Ele falou, o milho nós estamos vendendo grande parte, nosso milho, para o Paraná, para abastecer lá suínos e aves, e agora álcool. É isso aí. Eu não sabia que estava indo tanto assim, tanto. Aí eu passei em Cidrolândia, falei, Cidrolândia, eu quase tomei um susto. Eu achei que era um aeroporto de nave espacial. Que impressionante. É uma cidade. Como que ela chama a empresa? A Impasa. Impasa. Onde Osmar, faz o etanol. Mato Grosso do Sul é um dos grandes produtores de etanol do país, né? para você ter uma ideia, há 5 anos nós produzíamos 0 litro de etanol de milho. Esse ano, na próxima safra, vai ser meio a meio com a cana-de-açúcar, o etanol de milho. Isso. Então, assim, é uma expansão gigantesca. E o sorgo tá vindo agora também muito forte. A própria Impasa, que você citou, buscando sorgo para fazer combustível, porque tem um apelo no mercado internacional que eles chamam de o etanol não alimentar. Ou seja, eu não uso... Você está usando milho que é poder para alimento, Não, entendi. eu uso sorgo, eu uso outras culturas para fazer. Então, e será isso que está produzido de igual muito. qualidade? Você já está sabendo? Produto de igual qualidade, isso valorizou muito o sorgo. Sorgo é uma cultura mais barata de produzir, é mais resistente, não é tão... Custo de produção também bem mais baixo, Bem né? mais baixo. E ano passado chegou a ser comercializado quase no mesmo valor que o milho. Olha isso. Então, essas culturas de inverno são muito importantes para o nosso estado, pensando em gestão de risco. Se a gente aposta só no milho para o inverno e a gente tem um ano complicado, como a gente teve 2 anos aí para trás, a gente coloca em risco todo o faturamento do produtor rural do inverno, e aí isso impacta todo mundo, porque isso impacta o emprego no campo, isso impacta a arrecadação do estado. A hora que a gente diversifica essa nossa produção de inverno, a gente cria uma estabilidade que é muito importante para o nosso estado ter. Então, Arthur, você falando da cultura de inverno, Mato Grosso do Sul já teve 400 mil hectares com trigo. Eu entrevistei um pesquisador da Embrapa Trigo que fica... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o estado. E ele a Embrapa desenvolveu uma variedade de trigo que serve para o centro-oeste. Estão produzindo trigo no Acre. Dá para imaginar o negócio? E a gente tem uma dependência violenta da Argentina para o nosso pãozinho aqui de cada dia, não é? É isso. E Mato Grosso do Sul voltou. Eu fui tentar agora entrevista esses dias com o Lazarotto da Embrapa de Dourados. Ele falou, Osmar, agora é um momento que não tem nada, tá? Já colheu, mas vamos voltar a falar que nós estamos trabalhando sim para retomar o trigo como cultura de inverno. É isso, o trigo, legal, né? A aveia. A gente teve uma fase também com uma expansão muito grande do algodão como cultura de inverno, daí deu uma retraída, ainda tem, mas deu uma retraída. A gente passou em diferentes cadeias por algumas grandes quebras de produção no nosso estado. E aí estimulantes para o produtor, né? E aí todo mundo botou o pé no freio e falou, não, o mais seguro é ficar aqui na braquiária de inverno, ou o milho, que é uma cultura sensível, mas tem mais tecnologia, tem mais pesquisa, mas eu vejo um grande movimento nesse sentido. Trigo, aveia, sorgo, a carinata, o próprio algodão, a gente avançou muito, a Embrapa avançou muito em tecnologia para essas culturas. Você que está assistindo, olha aí as grandes oportunidades aqui em Mato Grosso do Sul, hein? Agora mais uma. O estado já é o segundo maior produtor de amendoim. E vamos ser o primeiro, acho que na próxima safra já. Mesmo? A cultura que também está se expandindo. Que coisa, como é que se adaptou? Estava aí do lado, estava ali no sudoeste de São Paulo, ali, né? Estava ali, pulou a fronteira e veio e ganhou força, encontrou ambiente aqui e, lógico, encontrou o produtor disposto a investir, a tentar se arriscar, né? E aí eu colocaria aí também o gergelim,
tá? Muita gente conversando sobre gergelim, grão de bico é outra cultura que está todo Olha mundo isso. de olho também. Tudo de Então, inverno. tudo de inverno, e eu acho que a gente vai ter uma cesta aí de grãos e cereais para o nosso estado, do ponto de vista de produção aí na próxima década, muito diferente do que o que a gente está acostumado hoje, que é soja e milho. Olha aí, que boa notícia. Mas depois de toda essa produção, é porco, é cavalo, é boi, carne nata, milho, soja, como é que a gente tira isso daqui do estado para ir para os grandes centros industriais? Como falou agora há pouco aqui, nós temos que trazer a indústria da laranja, trazer a laranja para cá, mas a indústria também. A maioria das coisas vai tudo para o estado vizinho, para São Paulo. Então, isso precisa de logística. A gente está vendo aí ferrovia no mundo inteiro, para lá e para cá, e o governo lá atrás, o governo federal, optou por estrada. Sim. Se foi certo, se foi errado, na época foi o que eles optaram. Né? Polui, é caro, acidente, e as ferrovias estão aí para o mundo inteiro, e a gente tem uma malha pequena, sucateada, arrebentada. Aqui em Mato Grosso do Sul, parece que já tem algumas opções, você vai falar disso. E tem também a nossa hidrovia. Sim. Mas eu também tive essa infelicidade de ver uns, desculpe o termo, esses ecoloucos de plantão, igual aquela Greta, dizendo que a soja que descia ali pelo Rio Paraguai para ir lá para a Argentina para ir embora, a marola derrubava uma árvore que tinha um ninho de tuiuiu. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Isso deve ter algum outro tipo de saída do que ir na imprensa falar uma barbaridade dessa. Nós deixamos de baratear uma exportação, trazer riqueza para o Estado, porque a marola estava derrubando. Não, né? É isso mesmo? É difícil, Osmar. Você sabe que todas essas cadeias que a gente conversou até agora, quando a gente olha até a porteira, então dentro a cadeia de matéria-prima e dentro da porteira, Profissionalismo total. o Brasil é o país mais competitivo em qualquer uma dessas que você citou aí. Da porteira para fora começa o nosso problema e começa a nossa perda de competitividade, né? Então, como você disse, o nosso modelo modal foi uma escolha lá atrás, né? Especialmente ali na década de 50, a vinda das grandes montadoras americanas, o governo JK incentivou essa expansão da malha rodoviária, porque naquele momento era um jeito de ativar a economia e de fazer o crescimento acontecer, e a gente ficou refém dessa malha rodoviária que é cara, né? Ela é difícil de fazer a manutenção e ainda assim, mesmo tendo investido nesse modelo, a gente não fez as rodovias chegarem em todos os lugares que elas deviam chegar. E as nossas ferrovias ficaram para trás. A gente hoje tem duas grandes discussões, né? A Malha Oeste Paulista e também a Ferronorte. A gente acompanhando a Ferroeste, desculpa, a gente acompanhando muito de perto essas discussões, uma dependência muito grande do governo federal, né, para repactuar, para discutir, para relicitar. A fazer parceria também, né? Porque é caro isso, Tem né? que fazer parceria, tem que ser com agente privado, o Estado, né? Quando eu digo Estado é o poder público, seja ele federal, estadual, não tem como manter uma malha dessa. Mas esse é um projeto que está em incubação, né? Não está deixado de lado, não. Não, tá... pelo contrário, a gente tem apertado muito. Essa é uma agenda que o Jaime ele pegou para ele embaixo do braço, está brigando, está acompanhando de perto. A gente espera uma decisão rápida do governo federal. A gente tem conversado muito com a NTT. Todo mundo quer e está todo mundo muito imbuído em fazer acontecer. Não é um processo tão simples, né? Lógico. Porque já teve ação no Tribunal de Contas da União, tem uma série de questões sendo discutidas na Justiça ainda em relação a isso, mas está claro para todos os estados e também para o governo federal que isso precisa ser retomado. A gente precisa revitalizar essas malhas porque elas vão ser importantes para a nossa competitividade. E a hidrovia, como você trouxe, outro tema complexo, né? Esse trecho aí que a gente chama aí de tramo sul, né? Dessa hidrovia Brasil-Paraguai, que é Corumbá para baixo, tem um processo de discussão, né? Está em discussão a concessão da hidrovia, mas também está em discussão o processo aí de licenciamento para que alguns pontos específicos sejam melhorados, para que a gente tenha essa trafegabilidade ao longo de do ano inteiro, né? Hoje, Vai da Calha, do Rio, essas coisas? ano passado, essa hidrovia ficou 8 meses parada, operou 4 só, né? Na capacidade que ela pode. Tem alguns pontos que precisam de uma intervenção, é um tema complicado, é um licenciamento que está no IBAMA hoje, né? É governo federal isso, a gente também monitora de perto, é de interesse do nosso estado e é uma das vias mais competitivas de logística que a gente tem, porque é mais barato,
entrega uma agilidade que, dependendo do tipo de produto e onde ele está no Pantanal, a gente ganha muito. E como você trouxe, tem o aspecto ambiental também, né? De poluição, de emissões. Então, assim, hoje a hidrovia para a gente é um modal essencial. A gente precisa que essa hidrovia funcione para poder entregar a competitividade para a mineração e para o escoamento de produtos agropecuários que a gente tem no Pantanal. Mas o mais importante para a gente que está ouvindo o seu depoimento é saber que isso está na pauta do governo. Não está, não, nós vamos ver mais para frente, quem sabe o governo que vem. Não, está na pauta, estão brigando. Né? Totalmente. A gente sabe que lá sai de Mato Grosso, dá uma raspadinha em Mato Grosso do Sul e entra em São Paulo lá. E diz que está um movimento violento. Eu não consegui filmar, não deixaram a gente ir lá filmar. Como é que chama a empresa? Esqueci, nós tentamos, não conseguimos licença para filmar, uma pena. E aí quando você pega então ferrovia, a hidrovia e a rota bioceânica, são 3 grandes pautas que têm a ver com logística e com integração nacional e que hoje são prioridade dentro das discussões do governo do estado com o governo federal. A rota está pronta, né? Praticamente, a discussão, toda hora tem assim, mais acertos finais. Assim, a né? rota, do ponto de vista de infraestrutura física, ela está caminhando, está tudo dentro do prazo e ela vai acontecer ano que vem. Né? O último trimestre aí a gente deve ter entrega de todos os trechos e da ponte. Legal. Hoje a nossa grande discussão é a integração alfandegária. A gente precisa padronizar as normas e os regulamentos dos 4 países e garantir que os sistemas conversem, porque não adianta a gente ganhar competitividade pela infraestrutura e ficar parado na alfândega, perder com documentação e com desembaraço. Então, você sabe que os nossos vizinhos adoram, né, ter uma encrencazinha, todo mundo gosta, né? O sul-americano... A gente esteve na missão agora e nessa última, eu não pude ir nessa última, mas os colegas estavam comentando as dificuldades que passaram, alguns no Paraguai, outros na Argentina, com relação à documentação, com relação à falta de boa vontade das autoridades locais. Sempre tem alguém querendo alguma coisa. Essa parte técnica, tenho certeza que vai dar certo, mas essa parte aí política, burocrática, isso vai dar canseira. Nós precisamos garantir que seja um corredor, não um corredor de infraestrutura, é um corredor onde a gente padroniza procedimento, integra de verdade e quem sai daqui e chega lá em Antofagasta sinta que está dentro do mesmo país o tempo inteiro, porque esse é o nível de integração que a gente precisa ter. Gente, vocês viram que aqui o nosso conteúdo é sempre de primeira e com gente que conhece o que fala, né? Que sabe o que fala. Hoje nós conversamos com o secretário adjunto Arthur Henrique Leite Falsetti, da Semadesc, aqui de Mato Grosso do Sul. Nós demos uma pincelada sobre a produção aqui em Mato Grosso do Sul. Certamente a gente vai torcer para, em breve, trazer novamente o Arthur aqui com novas fronteiras agrícolas e pecuárias para a nossa audiência. E como já é bastante de costume, agradecer sua presença. Eu que agradeço, nós vamos trazer aqui um trabalho do nosso não, como é que ele chama o Ricardo? Ele é um artista o quê? Artesão da madeira. Muito Olha aí, legal. Você conhece essa figura aí, não? Poxa vida, muito obrigado. Muito bacana. O Ricardo Dreves é um artesão veterinário e ele faz vários trabalhos para a gente aqui. Que legal. E esse ficou essa parceria para os nossos convidados receberem essa lembrança para deixar lá no seu escritório. Muito obrigado, Marco. Conta com a gente quando precisar. A gente fica muito, muito feliz em dizer que a gente tem um estado hoje que, dentro de 2 grandes agendas mundiais, que é a da segurança alimentar e a da transição energética, tem papel estratégico no Brasil. Quem quiser discutir no Brasil produção de alimento e transição energética vai ter que sentar com o Mato Grosso do Sul, porque o nosso estado é referência hoje. Tá vendo, né? Tá dito. E antes de encerrar, eu preciso pegar, eu tinha esquecido, o cara é um artesão, esqueci a profissão do cara. Eu tenho que olhar minha colinha aqui. Nós agradecer os nossos parceiros, o Canto do Cupim, onde você sabe que se delicia com um delicioso almoço caipira, a Serviçal, que é um suplemento de qualidade para o seu rebanho, Viva Mais, carne e subprodutos do avestruz, quem não experimentou ainda, experimenta, que é muito bom. E a Produza, que é uma empresa que transforma os desafios ambientais em oportunidades de negócios. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros e para você continuar seguindo a gente, que está muito bom, viu, gente? Milhares de pessoas.
é só entrar no lado rural do site Campo Grande News, que nós vamos estar esperando vocês lá. Tem também no podcast, no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Daqui a pouco vou inventar alguma outra plataforma, nós vamos estar lá também. Por hoje é só, pessoal. Tchau.